Olá, seja bem-vinda a mais uma parada obrigatória com Lília Moraes. O tema é muito cobrado no processo seletivo, mas você nem sabia. Esse é o nosso tema de hoje da Super Live. E que tema é esse que é muito cobrado, mas você banaliza? Você acredita que, não, imagina, isso é tão comum, tão simples. Será que vai cair? Não cai nada. Isso é só papinho de professor querendo passar lá como faz a higiene das mãos. Cai sim, poderosa. E você cada vez mais banaliza. Eu tive que parar tudo trazer essa informação para você. Então, não deixe de aprimorar o seu conhecimento. Mas eu já sei lavar a mão. A professora lá no laboratório e pede para te retirar todos os adornos, certíssimo. E fazer a técnica correta, certíssimo. Só que você esquece, sabe por quê? Você fica tão preocupada lá na punção venosa, na sonda, no curativo. Esquece de um tema simples e que cai no processo seletivo, despenca de paraquedas. E não pense só você que é o que é higiene das mãos. Não, as perguntas sobre higiene das mãos podem ser realizadas de várias maneiras. Eu, com toda a propriedade, posso dizer sobre isso. Minha especialidade é controle de infecção hospitalar. E o que a gente faz para controlar a infecção? Prevenir higiene das mãos. Existem 1000 maneiras de perguntar sobre higiene das mãos. Quer saber? Fique aqui comigo, não perca. E já entra aqui e coloque de que região você é, poderosa. Se você é recém-formada, se você já atua, se você quer fazer uma pergunta sobre higiene das mãos, escreve aqui, eu quero, que eu vou te convidar para participar aqui comigo, tá bom? Então, antes de falar sobre o contexto, geral, higiene das mãos, você precisa saber de coisas simples. Diferenciar, por exemplo, em que momento você vai lavar com água e sabão, em que momento você vai utilizar o álcool gel. Existem várias maneiras, vários tipos. Existe degermação cirúrgica, enfim. Mas vamos pensar que o mais simples, que você deve saber, está sendo banalizado, que é a higienização das mãos lá no local de trabalho, lá na sua rotina, no seu dia a dia. E aí você não sabe quais os tipos de higienização das mãos mais exigidos, mais perguntados, mais pontuados no processo seletivo. A higienização das mãos simples, com água e sabão, com álcool gel. Mas você custou a pensar nisso? E lembre-se que uma questão te deixa lá atrás, tá? E isso é importante. Por exemplo, se você não responder a técnica correta, de acordo com a indicação, isso pode te comprometer na pontuação. Mas só porque eu errei uma questão, não vou passar no processo seletivo? Lembre-se, eu sempre falo isso aqui para você, poderosa. Você perde para você mesma. Você é a sua própria concorrente. É exatamente isso que eu estou falando. Por quê? A partir do momento que você não estuda algum determinado assunto ou tema, enfim, você perde a oportunidade de acertar. E uma questão pode te deixar fora do processo seletivo. Basta a prova ter lá a média 7, você tirou 6, não vai passar. Mas um tema desse, as pessoas erram. Por mais simples que seja, erra.
Só que a pessoa que está do seu lado, não é porque ela é melhor que você. Você que banalizou e deixou de prestar atenção no simples. Foi pro lado mais complicado. Então prepare-se que esse assunto é uma oportunidade de você virar a chave, aprender o certo, qual é a forma certa e que você pode se destacar também. E que você possa se destacar também lá no processo seletivo. Ah, eu posso me destacar? Pode. Se o recrutador pedir para você, eu quero uma técnica de higienização das mãos simples, com álcool gel. Aí você vai ficar, né? Por onde que eu vou começar? O que eu faço? Pego o álcool, põe na mão, se eu tiver de aliança eu tiro, se eu tiver de pulseira eu tiro. Parece que não vem um start, porque na hora que você tá ali sob pressão, nada funciona. Parece que a mente, ela não areja, sabe? Não tem oxigenação, as palavras não vêm. Eu começo por onde? É pelo punho. Não, olha, devo começar pelos dedos. Eu devo começar pela ponta dos dedos. Ou se você não tiver sincronizado, primeiro, saber o básico é importante. Nunca esqueça isso. Se você estiver diante de uma oportunidade de fazer um processo seletivo e o recrutador ou a enfermeira que estiver ali aplicando a prova falar para você, me coloque aqui quais os 2 tipos de higienização simples das mãos. Você tem que responder com segurança. Água e sabão e álcool gel. Quando que você utiliza água e sabão? Olha as respostas que vêm. Eu utilizo em todos os momentos. Eu utilizo sempre quando for necessário. Eu utilizo para tirar a infecção. Não foi essa a pergunta. Você tem o álcool gel e a água e sabão. Quando você prioriza a higienização das mãos com água e sabão? É sempre? É todo momento? Você tá lá na ponta, você tá lá verificando os sinais vitais, aferindo pressão arterial, ou você está acomodando o paciente no leito, você tem um dispenser de álcool gel ali. Aí você vai lavar a mão lá na pia, que às vezes está um pouquinho mais distante. Preste atenção, poderosa. Se você tem as mãos com sujidade presente, água e sabão. Por mais que você tenha o álcool gel ali à sua disposição. Então, primeiro passo para você lembrar. As minhas mãos estão com sujidade visível? É assim que você tem que responder. Se eu estiver com pó da luva, com resíduo de alimentos ou algo sólido ali, é água e sabão. E não para por aí. Perguntar o tempo mínimo. Mínimo. Sabe o que eu já ouvi na prova? 60 minutos. Ninguém fica 60 minutos lavando a mão. Trocou minutos por segundos. E se deu mal. Porque as provas não vêm tão fáceis como você imagina. Como esse tema vai ser cobrado. Ela vem no meio de uma historinha. Fulaninha foi lá esvaziar lá o coletor de diurese. Ao retirar a luva, ela deverá priorizar. E a mão está lá com talco presente, com sujidade, enfim. Água e sabão ou álcool gel. Se você não sabe que prioriza água e sabão na sujidade, você vai logo tacar um álcool gel. Aí tem lá, já vi questão assim, de 40 a 60 minutos.
de 40 a 60 segundos, 90 segundos. Dá para contar nos dedos quem acerta. Porque, ó, não parou para pensar. Foi lá no 40 e 60 minutos. Ah, professora, imagina, mas alguém pode cometer um erro desse? Pode, poderosa. Eu já corrigi prova assim. Ah, mas é óbvio que não é. Mas na hora do estresse, lá, ó, no vapor do processo, se você não estiver em você ali pensando, oxigenando mente, fazendo tic-teco ali, não. Vamos pensar, você erra. E é por isso que eu trago essa oportunidade, para você saber, por mais simples que seja, as pessoas estão errando. Então, se você já errou, já até na prova mesmo, lá, durante o seu curso técnico, quer dividir isso aqui conosco, com as poderosas, comigo, quer participar, só colocar aqui, eu quero, eu te faço o convite aqui e você troca a sua experiência, porque a sua experiência pode ajudar as outras pessoas também. E aí essa troca é tão legal que você, só de falar aqui, trazer suas ideias, expor, você vai lembrar para o resto da vida. Mas precisa escrever aqui para mim nos comentários. Eu quero, para que eu te convide para fazer uma pergunta relacionada à higiene das mãos. Seja com você, seja no momento que você fez um curso técnico, ou que você respondeu em prova mesmo, ou que alguma colega respondeu, não importa. A gente troca aqui informações e se você não se deu bem, a gente traça aqui a resposta correta para você nunca mais esquecer. Então, eu vou mostrar aqui para você, poderosa, que os 5 momentos para a higienização das mãos, existe um jeito certo de você estudar. Ah, mas eu só sei estudando assim. Momento 1, antes de tocar no paciente. Momento 2, antes de realizar procedimento asséptico. Momento 3, após realizar... Gente, não é decorar os 5 momentos na sequência e ó... Ah, eu já sei. Agora você vai acompanhar o jeito certo que você deve estudar sem decorar. E sim, entendendo passo a passo. Nossa, professora, imagina, como assim entendendo passo a passo? As pessoas sabem o passo a passo. É só decorar lá os 5, é de 1 a 5. Mas não é assim que cai na prova. Pelo menos as provas bem elaboradas, não é dessa forma. O momento antes de tocar no paciente. Cai uma historinha. Então, você deve, neste momento, parar tudo que você está fazendo e prestar atenção aqui. Você deve entender cada momento. Tudo que você decora, você esquece. E aí, você perde a oportunidade de conquistar aquela tão sonhada vaga de emprego. Porque a prova valia no mínimo 7, você tirou 6 e errou essa questão aqui. Dá dó no coração? Dá dó no coração. Porque eu corrijo prova e vejo que alunos erram isso, dá dó sim. Mas só não tenho mais dó, sabe por quê? Porque as pessoas têm a oportunidade de aprender. Só que elas preferem banalizar. Elas preferem achar que isso não cai na prova. Que isso é uma matéria assim, ó, ultrapassada. E está redondamente enganada. Então, ó, antes de tocar no paciente, você tem que memorizar. Você tem que entender. Não é decorar, tá? Decorar, esquece. Quando você estiver na frente daquela figura, do leito, né, da cama, do suporte pendurado, da mesa de cabeceira, você deve lembrar do paciente deitado, do saco coletor, ali, aquela, né,
desenho clássico ali que a OMS disponibilizou aí para todas as formas que você pode ter acesso. Antes de você tocar no paciente, então você imagina que antes de qualquer contato com o paciente, você deve realizar sim a higiene das mãos. Ah, precisa ser com água e sabão? Lembrando do conceito. Se estiver com a mão com sujidade presente, água e sabão. De 40 a 60 segundos. Se a sua mão estiver aparentemente limpa, pode utilizar o álcool gel de 20 a 30 segundos. Por que existe esse tempo preconizado? Porque estudiosos, cientistas, pesquisas colocaram ali que é um tempo considerável para que você atinja, né, o dorso das mãos, tá? O polegar, o punho, a ponta dos dedos, as interdigitais, a mão de conchinha. E você deve praticar. Por mais que você banalize, coloque um cronograma, um cronômetro ali e faça a prática. E começa a observar se você está fazendo em tempo hábil ou não. Porque de tanto você banalizar uma coisa tão simples, pode ser perguntado e você errar. Veja bem. Então vamos lá. Lembrando do jeito certo aqui. Você tem que imaginar uma historinha na sua mente. Então você vai, pega a sua bandejinha, leva lá. Lembre-se, antes de chegar no paciente, deve-se higienizar as mãos. Ninguém sabe de onde você veio, onde você tocou, você colocou a mão numa maçaneta contaminada com bactérias multiresistentes. Ah, isso é neurose de enfermeira CCH. Não é neurose não, as bactérias não são visíveis a olho nu. Mesmo se fosse, todo mundo sairia correndo. Então, poderosa, fique atenta. Então, você que está entrando agora aqui, coloque de que lugar você está falando. E se você é técnica de enfermagem, já ou é recém-formada, ou está buscando aí sua oportunidade no mercado de trabalho. Coloca também, se você quer que eu te chame aqui para você fazer uma pergunta sobre higienização das mãos, que você acha importante, que você tenha dúvida, ou que você viu que faltou conteúdo ali, ou algum colega, enfim, tá? Muito bem, Lucileia. Barra do Garças, Mato Grosso. É isso. Seja muito bem-vinda, viu? Técnica de enfermagem, perfeito. E se quiser fazer uma pergunta, só escrever assim, eu quero, me chame, que eu vou lá e dou um clique no finalzinho aqui do conteúdo e você tem direito a fazer uma pergunta. Ou às vezes você não quer fazer uma pergunta, mas você quer falar de algo que tem a ver com o tema higiene das mãos, que aconteceu lá na escola, lá durante seu curso técnico, ou que você viu algum colega fazendo, ou que foi cobrado em alguma prova. Não tem problema em que situação. Coloque aqui que o canal aqui é de você, é de vocês, é seu, poderosa. E é de vocês porque eu falo assim, ó, é com muito prazer que eu preparo conteúdo aqui para trazer com qualidade. E tudo que tem nesse canal é muito importante e vai te ajudar aí no seu processo, tá? Então, é de vocês, aproveitem. E você, poderosa, que está aí do outro lado, que sempre teve dúvidas sobre isso, não deixe de perguntar, que é super importante. Então, né? Primeiro momento, antes de tocar, imagina você chegando, né? Para dar um bom dia, ou uma boa noite, ou uma boa tarde para o seu paciente. Antes, tá ok? Antes de entrar no quarto do paciente e executar qualquer tipo de procedimento. 2. Antes de realizar qualquer procedimento asséptico, limpo. O que significa isso? Você vai imaginar que você está com uma bandeja de punção venosa, ou coleta de sangue, enfim.
você vai fazer uma coleta no seu paciente, ou uma punção. Vou dar 3 exemplos, tá? Procedimento asséptico. Ou uma coleta de exames, ou uma punção venosa, ou um curativo. Ok? Perfeito. Imagina você se as suas mãos não estiverem limpas, sem contaminação. Se tiver alguma bactéria aqui, esse procedimento que você vai realizar no paciente, pode entrar aí uma bactéria engraçadinha e fazer um grande estrago. Ah, professora, imagina, foi só para puncionar o acesso. Tem sim. Então, antes de realizar qualquer procedimento asséptico limpo, precisa higienizar as mãos. Aí vem a pergunta, mas eu tô de luva! Nem precisa disso, eu vou calçar a luva, tá tudo certo. Tá nada, tá tudo errado. Antes de calçar as luvas para fazer o seu procedimento asséptico, precisa sim higienizar as mãos, ok? Então, segundo momento, antes de realizar qualquer procedimento limpo, qualquer procedimento asséptico, se imagine com uma bandejinha na mão, uma punção venosa ou uma coleta de sangue. Isso é para você pensar nessa historinha para quando tiver lá no processo seletivo. Não vai perguntar o momento 1 é qual é antes, momento 2, deixa de bobeira, não vai perguntar assim não. Vai perguntar durante, por exemplo, paciente X tem uma punção venosa, né? Ou vai realizar um curativo. Que momento é esse que você vai higienizar as mãos? Você só decorou. Aí veio a pergunta. A pergunta que fez foi a mesma coisa de falar, é o momento 2. Mas você ficou tão na decoreba do momento 1, do momento 2, que não valorizou. É tudo estudo de caso, poderosa. Acorda. Ninguém vai falar assim, quais são os momentos? 1, 2, 3 e 4, 5. Posso até ser que faça essa pergunta. Mas vai falar assim, ó. Cite exemplos. Ai, 2 antes de realizar procedimento asséptico limpo. O que eu posso colocar? Fica assim na prova. Então, daqui pra frente, hoje não tem mais o que errar, hein? Se imagina com uma bandejinha na mão, ou com um tubinho de exame, ou com material para punção, um gel com scalp, ou um curativo. Procedimento asséptico. Certo? Perfeito. Terceiro, após exposição a respingos, né, fluidos, o que você pode imaginar ali, fluidos? O paciente está com um dreno, por exemplo, está ali drenando. Pode ser um dreno de tórax, pode ser como aparece na imagem lá, um coletor de diurese. Pode ser uma bolsa de colostomia, de ileostomia. Você tem que imaginar que possa ter respingos. Alguma coisa respingando. Então, você não decora só após exposição a fluidos. Não. Você deve higienizar as mãos após esvaziar lá o conteúdo, seja do frasco do dreno, ou da diurese, ou da ileostomia. Você tem que se imaginar com uma luvinha, com um cálice, ou com algo um saquinho coletor, ou algum recipiente que você está esvaziando algo, para você lembrar do respingo. Assim, olha, o momento 3 é após, né, realizar qualquer procedimento que há risco ali de exposição a fluidos, a respingos corporais, né, do paciente, ok? Então, perfeito. Quarto momento, após tocar no paciente. Lembra que no momento 1 é antes e o quarto é após. Ah, mas como que eu vou dar um exemplo após tocar no paciente? Você ali aferiu os sinais vitais.
Por exemplo, o paciente fez uso de algum antihipertensivo. Aí o médico coloca lá na prescrição, olha, aferir pressão arterial após item X lá, né? O medicamento X, após 1 hora, 30 minutos, enfim. Você vai tocar no paciente, porque você vai aferir a pressão, você vai tocar com as mãos. Não é? Você não vai colocar uma luva para fazer isso, mas você vai tocar com as mãos, exceto se esse paciente tiver indicação ali de um isolamento de contato, aí é uma outra situação. Fora isso, após tocar no paciente, aí você pode pensar assim, ó, na tua mente. Verifiquei sinais vitais. Cuidado para não colocar teste de glicemia. Porque o teste de glicemia, você vai também utilizar a luva, nem sempre, tá? Então, assim, ó, o teste de glicemia pode ser, você pode ter contato com fluidos, que é o sangue, por exemplo, tá? Seja mais natural e mais simples possível. Verificou os sinais vitais, aferiu a pressão. Ou o paciente precisa ser pesado, você vai tocar no paciente para levar ele até a balança. Perfeito? Então, quarto momento após tocar no paciente. Sempre pense, tocar com as mãos, sem realizar procedimento asséptico, que isso já ficou lá no terceiro momento. Vocês confundem muito. Você, poderosa, a partir de hoje, não vai mais confundir. E o quinto momento, tá? Que é após tocar em áreas próximas ao paciente. O que significa isso? O metro quadrado que o paciente está ali é muito importante. Grades, mesa de cabeceira, campainha, monitor. Ah, mas por quê? Você, ó, está tocando. Por exemplo, olha só como é fácil de vocês lembrarem. Tem lá um colega enfiou o dedão lá no nariz. Tirou lá uma sujeira lá. Já fez assim, ó, de lado. Nunca mais vocês vão deixar de fazer isso, só porque eu tô dando esse exemplo. Aí fui lá, vou tocar aqui no botão da bomba de infusão para parar, ou para adiantar, ou para retirar, ou vou tocar ali no botão do alarme do monitor. E você vai lá todo, né? Tá. Ai, tocou aqui o alarme, também vou tocar. Tocou lá no catarro do teu colega, lá na contaminação. E foi tocando. Você vai imaginando essa sujeira, essa contaminação, tudo. Ai, que exagero, é assim que acontece? É da forma mais simples que eu te trouxe. Mas ele também pode ter tocado em algum paciente que tem uma bactéria multiresistente, foi lá com o dedo. Ah, mas isso é possível? É possível. A ciência, a pesquisa, né? Tudo mostra que sim, que alguém encontrou isso, encontrou uma bactéria multiresistente. Eu já fiz pesquisas, dentro de uma unidade de terapia intensiva, suave, em estetoscópio, em tela de monitor, grade de... Cresceu cobras e lagartos, tudo e mais um pouco. E aí, você não entende por que aquele paciente chegou com uma doença, contraiu e morreu de outra, de infecção relacionada à assistência à saúde. Por quê? O seu coleguinha, que não pensou em higienizar as mãos após tocar em áreas próximas. Ah, mas ele nem tocou no paciente. Áreas próximas. Mesa de cabeceira, monitor, bomba de infusão. Então vai pensando numa historinha aí na sua mente. Tocou lá, bomba alarme, né? Tem alarme na bomba, tem no monitor. Então não tem monitor, não tem bomba, mas tem lá a campainha que o paciente tocou com a mão. E não foi o seu colega que tocou, foi o paciente, para te chamar lá através da campainha. E você sai de lá e não passa o álcool. E você sabe que isso, poderosa, é cobrada porque tem unidades de terapia intensiva neonatal, pediátrica, adulto, setores que não pode nem
pensar no colaborador negligenciar esta prática tão simples de 1846, lá na época de São Elvais, que foi um médico húngaro lá que descobriu sobre higienização das mãos, lá em Viena. E até hoje é um tema que as pessoas levam-se na brincadeira. Então, a partir de hoje, você não vai mais esquecer. E eu quero saber aí, do outro lado, você, poderosa, tem a oportunidade de fazer a pergunta. Fiquem à vontade. Traga a sua experiência. Boa noite Cirlei. Boa noite, Neide, Sil, Ana Lúcia. Muito bem, a participação de vocês aqui é muito importante. Lembrando que quando eu coloco aqui, ó, faça uma pergunta, não é para expor você, não é para trazer, é para enriquecer cada vez mais as nossas lives. Porque a história que você vai contar possa ser algo que o seu colega que está aqui também na sala, sua colega que está aqui nos assistindo, também tenha passado. E quando a gente faz essa troca de experiência, é muito rico e traz bastante informações. Então, se você está aqui e não sentiu a vontade de perguntar ao vivo, mas quer fazer alguma pergunta, deixe nos comentários, fale para mim se esta live, se este tema fez sentido para você e já começa a colocar todas essas histórias que eu contei aqui no papel e ó, vai imaginando, não decora, tá? Mas vai imaginando essas cenas, que isso é muito importante para que a gente enriqueça. Dani, boa noite, seja bem-vinda. Então, poderosa, não perca mais tempo de ficar decorando temas ou processos ou procedimentos. Se você decora, você esquece. Eu sempre falo para as minhas poderosas do método, não decore. A forma mais prática e mais dinâmica de você estudar é entendendo cada assunto, cada prática. E aqui você tem essa oportunidade, porque eu lhe dou e faço questão de lhe ajudar. Para você que esteve aqui comigo até o momento, até agora, coloque lá nos comentários se fez sentido para você e eu espero você em breve. Até mais, poderosa. Boa noite.